Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa primeira aula do módulo 4 do curso de Fisiologia Humana. E nessa videoaula começaremos aqui a discutir os aspectos acerca da fisiologia cardiovascular. Em linhas gerais, os objetivos dessa aula são definir quais são os elementos que constituem o sistema cardiovascular, passando aqui pela verificação da organização do coração sobre o ponto de vista anatômico, estudar os diferentes tipos de músculos estriados cardíacos existentes, ou seja, comentaremos aqui sobre os cardiomiócitos. Também compreenderemos aqui como que os potenciais de ação existentes no coração funcionam e como que eles são originados. E por fim, nós falaremos aqui sobre o perfil de excitação e contração do músculo cardíaco, seguindo aqui os aspectos acerca do mecanismo de batimento cardíaco, frequência cardíaca e, por fim, o débito cardíaco. Bem, quando se comenta acerca do que é o sistema cardiovascular, ou se a gente for simplificar mais ainda essa questão, o que era o coração, a gente vai remontar aqui a história antiga. Então, a gente pode pensar aqui nos egípcios, nos gregos romanos, e aí eles nos traziam algumas ideias do que seria o coração e qual que seria a sua função. Bem, o primeiro aspecto que precisa ser destacado é que havia-se uma consciência de que o coração era uma estrutura que batia e havia-se uma relação, ou melhor, construía-se uma relação espiritual e emocional entre as funções atreladas ao coração. Então, a parte espiritual e emocional estava aí muito bem desempenhadas pelo coração. Acreditava-se que as artérias continham ar, as veias sangue, e era fabricado aí no fígado. No entanto, não havia-se uma relação muito refinada sobre qual era a relação do coração com os vasos arteriais e venosos. E aí, nesse sentido, a gente precisa agora começar a destrinchar o que é o sistema cardiovascular. Quando se fala do sistema cardiovascular, o primeiro aspecto que precisa ser destacado é que você tem uma estrutura que é o coração, tá? Ela está localizada aqui na região do mediastino. Além do coração, apresenta-se aqui estruturas que nós denominamos como vasos sanguíneos, que pode ser aqui muito bem descrita pela rede arterial e venosa. E nós temos um elemento aqui que flui dentro desses vasos, que é o sangue. Merece destaque ainda que quando se comenta de vasos sanguíneos, para além das artérias e das veias, a gente pode ainda pontuar os capilares, que é justamente um ponto muito crucial que a gente vai discutir mais adiante, que tem correlação com o sistema respiratório. E nesse sentido, a função do sistema cardiovascular está atrelada com pensarmos em funções do coração, as funções dos vasos sanguíneos e as funções do próprio líquido que circunda aí dentro desses vasos, que é o sangue. Mas elencando-se e agrupando-se as funções desempenhadas pelo coração, pelos vasos sanguíneos e também pelo sangue, a gente consegue conceber que a função geral do sistema cardiovascular atrela-se com o transporte de substâncias. E esse transporte de substâncias correlaciona-se aqui diretamente com o metabolismo celular. Em outras palavras, a ideia central é pensarmos o seguinte: através dessa rede de vasos sanguíneos, é possível transportar-se uma diversidade de várias moléculas, de vários hormônios, gases, etc. E tudo isso vai, de certo modo, correlacionar-se com as atividades metabólicas desempenhadas pelas mais diversas células de um organismo. E nesse sentido, o que é transportado de fato no sistema circulatório? Nós temos aqui uma diversidade de várias substâncias que podem ser transportadas. Oxigênio, que vai dos pulmões, para todas as células do organismo. Nutrientes e água, que parte aqui do trato gastrointestinal para todas as células. Resíduos metabólicos, que vêm aqui de algumas células e vai lá para o fígado para ser processado. Células imunitárias, anticorpos, proteínas de coagulação, que partem aqui do sangue, estão disponíveis aí para qualquer célula que eventualmente haja necessidade desses fatores. Os hormônios que partem aqui das células endócrinas para um tecido alvo, nutrientes armazenados que podem estar atrelados aqui com o fígado, tecido adiposo, que vai para todas as células, resíduos metabólicos
de todas as células para o rim, pele, pulmões e por aí vai, calor, dióxido de carbono, etc. Então percebam que há uma diversidade de vários elementos que são aí transportados pelo sistema circulatório. Todavia, estou falando a priori do transporte de substâncias, mas o sistema cardiovascular ele não resume-se só e somente a isso, tá? E nas próximas aulas a gente vai discutir com mais detalhe esse aspecto. Posto isto, o primeiro elemento que precisa ser destacado aqui é o coração. O coração é nada mais, nada menos do que um órgão muscular oco que funciona como uma bomba contrátil propulsora, ou seja, a função do coração, que está localizada aqui nessa região, denominada como mediastino, é justamente funcionar como uma bomba. E essa bomba que vai impulsionar com que o sangue seja aí transportado através dos vasos sanguíneos. O coração, por sua vez, é importante ser destacado que ele é constituído por algumas partes, por alguns pedaços, né? Então, nós temos aqui, ó, nós temos o pericárdio, o epicárdio e o miocárdio. Ainda tem-se aqui um endocárdio. Então, essas estruturas, elas funcionam justamente como uma espécie de revestimento das estruturas aí da musculatura cardíaca, tá? Por sua vez, é importante ainda destacar que o coração ele é envolvido por um saco membranoso que é repleto de líquido que nós denominamos como pericárdio, tá? Então, o pericárdio seria como uma espécie, como que eu poderia simplificar aqui para vocês uma visão mais prática do dia a dia? Como uma espécie de papel plástico que a gente recobre o coração, tá? Como eu comentei, o coração está localizado aqui na porção do mediastino médio, tá? Então ele é protegido aqui por toda uma estrutura óssea, então tem aqui o osso do externo, tem-se aqui as costelas, tá? Protegem. Então tem aqui, ó, o diafragma, então ele repousa sobre o diafragma, e é isso que é importante a gente destacar a priori. Falando sobre o coração, ele apresenta algumas estruturas externas que são visíveis. Então, nós temos aqui as veias cavas. Então, você tem a veia cava superior e a veia cava inferior. Nós temos essa porção aqui, que é o átrio direito. Nós temos o ventrículo direito. Nós temos o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Você tem aqui a parede muscular. Apresenta também aqui a veia pulmonar esquerda, a veia pulmonar direita. Nós temos aqui um grande vaso que é a artéria aorta, e aí a gente vai discutir também, tem aqui a presença das artérias pulmonares também. Internamente, o coração ele já é um pouco mais complexo, porque ele vai ter as câmaras aqui, né? Então você tem aqui a presença do átrio direito, átrio esquerdo, você tem aqui a presença das válvulas, né? Do lado esquerdo você tem você tem a tricúspide, do lado esquerdo a bicúspide, tá? Você tem aqui as cordas tendíneas, e aí isso aqui eu não vou entrar muito no mérito porque vocês já veem lá na disciplina de anatomia, mas muito geralzão o sangue ele vai fluir para dentro do coração através das veias, em especial aqui as veias cavas elas desembarcam aqui no átrio direito, caindo no ventrículo direito. Do ventrículo direito, elas vão sair em direção ao pulmão através das artérias pulmonares, vão lá para o coração, sofrem um processo de hematose, que é a troca de gás venoso pelo arterial, retornam ao coração através das veias pulmonares, que vão desembocar no átrio esquerdo, irão fluir para o ventrículo esquerdo e sairão do coração através da artéria aorta, distribuindo-se por todo o corpo. Para além disso, o próprio coração ele também tem toda uma inervação aqui de vasos sanguíneos e também tem inervação aqui de nervos, tá? Inervação não, hein? No certo não seria nem inervação, perdão. Seria irrigação sanguínea, tá? Então você tem aqui veia cardíaca maior, artéria coronária e por aí vai. Para além disso, a circulação sanguínea ela é disposta em pequena circulação, que é aquela circulação que flui do coração para os pulmões, e a grande circulação, que vai justamente fluir do coração para todo o organismo, tá? Então, a pequena circulação ela pode ser denominada como circulação pulmonar,
E a grande circulação, ela pode ser denominada como circulação sistêmica. Além disso, quando se fala-se da musculatura cardíaca, tem um detalhe muito importante a ser destacado. Primeiro que a musculatura cardíaca ela tem um controle autonômico, ou seja, é um controle que independe da nossa vontade. Diferentemente da musculatura esquelética, que tem um controle central, e a musculatura lisa, que tem aqui um controle autonômico e um oral, ou seja, depende de fatores aí que não depende da vontade do indivíduo. Além disso, um detalhe muito importante é justamente o miocárdio. O miocárdio é o músculo estriado especial, que apresenta aqui dois tipos de fibras musculares. Necessita do cálcio que vem do retículo sarcoplasmático e do MEC, tá? Apresenta aqui células de contração miogênica, aí cerca de 1%, ou seja, vai ter contração. A contração ela é contínua ao longo da vida, tem período de descanso de milissegundos, então assim, contrai-se loucamente o tempo todo, tá? É formado por dois tipos de células, a saber, se as células autorrítmicas, que geram potencial de ação, e nós temos aqui as células contráteis, beleza? Um aspecto muito importante ainda a ser destacado é que as células do miocárdio, elas funcionam como sincício funcional, ou seja, elas vão funcionar como se fosse uma única célula, tá? Bem, vamos pensar aqui no processo de excitação e contração da fibra cardíaca. Como que funciona esse rolê? Primeiro, nós precisamos aqui de um potencial de ação chegando aqui proveniente das células adjacentes, de maneira a qual isso acarreta aqui um influxo, de maneira a qual você vai ter aqui canais de sódio controlados por voltagem se abrindo e você tem aqui um influxo de cálcio para dentro da célula. Esse cálcio induz a liberação de cálcio aqui pelos canais receptores de quianodina, tá? Então você tem aqui toda a liberação de cálcio intracelular, de maneira a qual você tem aqui uma liberação local causando faíscas de cálcio, e isso acarreta a soma de faíscas de cálcio, sendo aqui uma sinalização para o processo de contração. Por quê? Esses cálcios eles se ligam aqui à tropomina e iniciam o processo de contração, beleza? Esse relaxamento ele vai ocorrer quando o cálcio se desliga da tropomina, de maneira a qual o cálcio ele é bombardeado de volta para dentro do retículo sarcoplasmático para ser armazenado novamente. De forma a qual esse cálcio aqui ele é trocado por sódio pelo trocador antipox NX, NCX, perdão. Então vamos lá. Como que funciona? A ideia é que você tem um influxo de cálcio, esse cálcio ele também é liberado aqui pelo retículo sarcoplasmático, e ele se liga aqui à tropomina, desencadeando a contração. O relaxamento ele se dá justamente do desligamento, da desacoplação do cálcio à tropomina e a interiorização aqui, o armazenamento novamente no retículo sarcoplasmático. E o gradiente de sódio ele é mantido aqui por uma bomba de sódio e potássio, tá? A TPase. Então você tem gasto energético para que aconteça esse processo. Beleza? Para além disso, uma coisa muito importante ainda a ser destacado sobre o músculo cardíaco é que ele apresenta algumas propriedades extremamente importantes de serem descritas. A primeira é que ele apresenta aqui o batimotropismo, que é a capacidade de excitabilidade, ou seja, a questão de ter um potencial de ação, o inotropismo, que é a contratilidade, ou seja, a questão do cálcio presente lá no retículo sarcoplasmático, causando todo esse processo de ligação à tropomina e causando a contração. Tem-se aqui o dromotropismo, que é a condutibilidade, ou seja, nós veremos aqui a presença do disco intercalar, que nada mais é do que uma junção comunicante que ele permite com que tenha aí uma adesão e uma propagação desse sinal. O cronotropismo, que é justamente a automicidade, ou seja, você apresenta aqui células autorrítmicas. E aí, o dromotropismo, que é essa condução, está atrelado com um disco intercalar, que é justamente, vou pegar aqui, ó, um disco intercalar, que é uma junção comunicante formada aí por uma dupla membrana ondulada que separa essas células adjacentes em fibras aqui musculares, tá? De maneira qual ele permite uma adesão e também a comunicação aí para que tenha propagação. Claro que, além disso, você tem aqui as junções GAPs, que são as junções comunicantes, os demossomos,
e as ônulos de adesão. Então, essa é a estrutura da musculatura estriada cardíaca, tá? Muito bonito, tá? E aí, acerca das células miocárdicas autorrítmicas, o que é importante a gente destacar? Elas apresentam essa capacidade autorrítmica ou autoexcitável, tá? Então, elas propagam aí essa automaticidade, são especializadas em gerar potenciais de ação de resposta lenta, fazem aqui parte de cerca de 1% da musculatura cardíaca, produzem o sinal elétrico para as células contráteis e elas vão determinar essa frequência de contração mediante sinalização do sistema nervoso autônomo, tá? E aí, acerca do potencial de ação de resposta lenta, vamos lá. O que acontece? Você tem uma despolarização que ocorre pelo influxo de cálcio e potássio. Você tem aqui poucos canais de sódio voltagem dependentes, tá? E destacando-se aqui esses canais de sódio voltagem dependentes, eles são existentes ali da membrana da musculatura cardíaca estriada, tá? E elas se ativam de maneira independente quando essa membrana apresenta aqui uma voltagem elétrica em torno aqui de menos 55 milivolts, tá? Que é o que a gente chama de canais IF, de Fermi. Esses canais IF, eles se fecham de maneira gradativa quando se inicia essa despolarização, e esses canais de sódio eles vão se abrindo, continuando até que haja despolarização, e eles se fecham aí no pico da despolarização. De maneira qual você tem aqui a abertura desses canais de potássio, repolarizando a célula cardíaca. Então, vamos lá. Como que funcionaria esse potencial de ação aí nas células miocardíacas, tá? Então, você tem aqui, ó, uma despolarização lenta, quando você tem aqui um limiar de menos 60 milivolts, então esses canais aqui, Fanny, eles estão abertos, tu tem um influxo de sódio que excede o efluxo de potássio, tá? E aí você tem alguns canais de sódio que, a priori, eles começam a se abrir aqui nessa despolarização lenta. Quando você chega aqui entre menos 40 até mais 20 milivolts, você tem um processo de despolarização, porque você tem um alto influxo aqui de potássio para dentro da célula cardíaca, iniciando aí um potencial de ação. E aí você tem a repolarização dessa membrana, quando você tem o fechamento desses canais de potássio, de cálcio, perdão, e a abertura aí desses canais de potássio, tá? E aí você vai ter um influxo de potássio e os canais elétricos IFs, eles vão estar aqui abertos, tá? Então, quando você pensa nessas células miocardíacas, você tem aqui a geração de potenciais de ação espontaneamente, elas possuem um potencial de membrana instável. Você tem aqui o potencial marca-passo, que é a automaticidade, a gente vai conversar mais adiante na próxima aula, que é o marca-passo natural. O sistema nervoso autônomo, ele modula o potencial marca-passo. E aí, como que funcionaria? Você tem aqui, no nó sinatrial, esse marca-passo natural, tá? E aí você vai ter, ó, esse potencial no nó sinatrial, você vem aqui para os átrios, e aí depois ele vai descendo aqui pelo feixe de Rhizé e pelas fibras de Purkinje para a porção dos ventrículos. Mas a gente vai conversar com mais detalhe na próxima aula isso aqui, tá? E por fim, a condução elétrica do coração, como que ela funciona? Ó, você tem aqui o nó sinoatrial, ele se despolariza, beleza? Pam, você gera um potencial de ação. Essa atividade elétrica, ela vai rapidamente do nó sinoatrial via as vias internodais, e aí atinge o quê? Os átrios, tá? Porque essa despolarização ela se espalha de maneira muito lenta aqui através do átrio, e essa condução atravessa mediante uma outra estrutura que a gente chama de nó atrioventricular. De maneira qual essa despolarização ela vai se movendo através aqui do feixe de Rhys, tá? Então ela vai através da condução ventricular para a região do ápice do coração, de maneira qual essa onda de despolarização agora, via as fibras de Purkinje, elas se espalham para a parte de cima aqui, a partir do ápice do coração, beleza? Então, como que funcionaria? Sai do nó atrioventricular, via internodais,
espalha-se aqui pelos átrios, através do nó átrio-ventricular. Essa despolarização vai descer aqui pelo fascículo átrio-ventricular, através aqui das fibras de Purkinje, atinge aqui o ápice do coração, tá bom? E a literatura adotada foram essas três aqui, Bene e Levy, Fisiologia Humana, tá? Peço perdão que aqui eu não atualizei, mas eu usei essencialmente o Fisiologia Humana, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado,